Olá, Indaiatuba! Estamos começando o Papo Livre de hoje, chegando até a sua casa pelo canal 26 UHF, o mais democrático dos sinais eletromagnéticos. Claro, chega de graça. E obrigado pelo carinho da audiência. Você vai comigo pelos próximos 30 minutos acompanhar a história de uma das figuras que eu respeito muito, gosto muito, e ele é um cara quase mineiro, embora de mineiro ele só tem o jeito. Cláudio de Lima, ele que é professor, ator e também músico. Cláudio, obrigado por estar aqui comigo. Eu agradeço. Ele tem muita história para contar. Aliás, conheci esse moço quando ele chegou aqui em 85. Exatamente. E como é que você veio parar aqui, Cláudio? Então, eu vim para cá por o convite de um amigo, que ele falava, vamos para o interior, mas eu nunca gostei de interior, porque você tem uma vida agitada, eu morava ali em São Paulo, atrás da Avenida Paulista, Ipiranga, aquela coisa toda ali e tal, e acabei vindo a convite desse meu amigo, que é o João Carlos Fidalgo. João, grande João. E acabei vindo e ficando, eu ia ficar 1 ano e meio, já estou há quase 25. Pois é, eles montaram um bar. Quando a Avenida Kennedy não era o que é hoje, na verdade a Avenida Kennedy era um deserto. Depois das 6 da tarde, aquilo ali era um deserto. Embora já fosse bem movimentada, bem habitada, melhor dizendo, não havia vida noturna. Não havia mesmo. Não tem. E eles montaram um bar ali na Galeria Ouro Preto, que era novíssimo, era uma coisa... Como é que chamava? Galerias Bar. E como era uma quadra da minha casa, era o meu... Eu ia a pé lá, tomar todas e voltava para casa. Então era muito gostoso, era um bar que ficou um bom tempo ali, não foi? Ficamos 2 anos e meio. Depois o Márcio Spagnol fez um bar ali também, mais tarde, em 90 e alguma coisa, né? Isso. Mas aí hoje a Kennedy então o Cláudio, junto com o João, foram os precursores da vida noturna na Kennedy. Exatamente. Você é paulistano ou paulista? Eu sou paulista porque nasci em Ribeirão Pires, mas eu paulistano porque eu vivo a maior parte do tempo na capital, né? Ah, legal. Aqui eu estou vendo que sua mãe é alagoana e seu pai cearense. Exatamente, vem dessa linha nordestina aí. Nordestina toda. Isso. E como é que foi esse lance? Você estava me contando agora que você começou a ler muito cedo. Que você... Eu comecei a ler cedo porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 1 ano de idade e a gente tinha avó que cuidava, mas eram muitos filhos que minha avó tinha bastante tio, então acabava assim que a gente ficava meio sozinho, então eu comecei a olhar papéis e os lanches que eu comia era tudo embrulhado em jornal. E eu sofria bullying por causa disso, né? Porque todo mundo embrulhava num guardanapinho, num papel até de pão, de padaria, e eu embrulhava em jornal e através disso eu comecei a ler. Enquanto eu estava comendo lá o meu lanche, eu acabava lendo o jornal. E aí ficou isso muito conhecido em São Paulo por causa dessa história aí, né? Escuta, e como é que apareceu o teatro na sua vida? Então, o teatro foi assim, quando eu tinha uns 19 anos, eu trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo. Só que era um serviço extremamente tenso, eu era uma pessoa extremamente tímida, aliás, até hoje eu sou, não parece, mas eu sou. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar nesse banco, e era aquele volume, aquele ritmo de Avenida Paulista, que era na Avenida Paulista, mas eu era uma pessoa assim, extremamente tensa. Aí, quando eu estava com 19 anos, eu sofri uma convulsão. Eu tive 3 convulsões, né? Mas só que o pessoal tem, quando a pessoa tem uma convulsão, todo mundo quer segurar ela para ela não ter aquelas coisas meio Michael Jackson, né? Fica ali aquela vibe ali, né? Aí o que aconteceu? Eu acabei indo para a faculdade de São Judas Tadeu e antes disso tinha ido ao médico. Ele falou assim, por que você não faz teatro? Eu falei, mas teatro é pra gente que é ator, mas você precisa se expressar. E eu já tinha uma coisa meio de arte assim comigo, mas não acreditava muito. Aí, inclusive, quando ele foi prescrever o nome do remédio que ele passou para mim, ele pediu para que eu escrevesse T-E-E-A-T-R-O, teatro. E foi onde eu fui fazer e eu parei de ter essas coisas aí. Tomei um remédio, sim, claro, mas não fiquei tomando aquele remédio controlado. E eu não estou com remédio controlado até aqui hoje. Também, até hoje, né? E o teatro me ajudou muito para mim poder falar, olhar, talvez até numa câmera, olhar para moças bonitas, essa coisa toda, né? Porque você sabe que eu sou tímido. Aí o que acontece? Então o teatro entrou na minha vida através da Faculdade de São Judas Tadeu, lá na Moca, né? E foi lá onde que eu estudei e tive peças de teatro com o ator Marcos Winter, que foi casado com a Paloma Duarte. Paloma Duarte. Isso.
E aí você fez sempre teatro amador ou trabalhou profissionalmente? Não, não cheguei a me profissionalizar, não, porque eu tenho uma denominação entre o profissional e o amador. O profissional é aquele que profissionaliza, o amador é aquele que ama. E eu amo aquilo que eu faço. Então eu falo que eu sou sempre amador. Entendi. Que eu amo, coisa de amor, coisa que já está ali comigo, né? Entendi. Então eu gosto disso daí. E como é que é essa história de Papai Noel? Essa história é legal, porque foi assim, eu trabalhava na loja C&A Modas, lá em Campinas, e eu trabalhava como um funcionário comum, que trabalha para final de ano, trabalhei lá por 3, 4 vezes até eu ser efetivado, né? E quando foi um dia, uma gerente lá, uma senhora muito alta, forte, né? Ela foi se vestir de Papai Noel, mas ela não suportou o calor. Desmaiou dentro da loja lá. Papai Noel puff. Aí, o que aconteceu? Tinha uma senhora que era eu falo que é uma segunda mãe para mim, ela falava assim, viu, mas você não era do teatro? Eu falei assim, eu era. Ela falou, mas por que você não faz o Papai Noel? Eu falei, porque eu não tenho volume de corpo, mas interpreto o Papai Noel. Aí eu comecei a fazer na loja, me vestia no final do ano, e nisso o pessoal gostou e um foi falando para o outro. Aí, o que aconteceu? Quando meu filho nasceu, ele completou 1 ano, falei, eu vou fazer o Papai Noel para o meu filho. Aí um vizinho gostou, falou para o outro, foi falando para o outro, aí nessa brincadeira vai fazer agora 24 anos que eu me visto. De Papai Noel. De Papai Noel. E eu faço no Pena, eu faço num comércio aqui na cidade, as pessoas me contratam porque a criança hoje em dia, claro, raramente as crianças Teve uma história de uma menina que ela chegou assim para mim e falou, você não tem vergonha de ficar enganando os outros aí, falando que é Papai Noel? Você é de mentira, você não existe. Eu falei, então tá, tudo bem, você tem direito a falar o que você quer. E eu falei assim, ninguém é obrigado a acreditar no que não queira, né? Aí o que aconteceu? Ela pegou e eu falei, mas toma uma bala. Só que quando eu dei a bala para ela, eu tinha uma luzinha assim por detrás da luva, então eu apertava assim, fazia esse movimento, a luzinha acendia, eu falei, tchau. Ela falou, o que é isso que você tem aí? Eu falei, para você não interessa, você não acredita. E dei uma bala para ela. Depois, o que aconteceu? Chegou uma senhora, que era a mãe dela, falou, passou uma menina brava aqui de 10 anos. Eu falei, passou, o que aconteceu com essa menina? Ela falou assim, o meu marido, ele me abandonou quando ela tinha uns 2, 3 anos. Então, ela tem raiva do pai. Mas ela mandou o recado para a mãe. Eu falei, esse Papai Noel é legal. Sabe por quê? Eu não sou o Papai Noel, que eu já dou a bala. Eu converso. Entendi. Porque, por exemplo, para mim, uma das coisas que eu costumo fazer quando eu conheço a criança, eu sempre pergunto a questão da família. Eu falo assim, eu conheço a sua avó. Como é que você conhece a sua avó, a minha avó? Eu falo assim, eu conheço a sua avó porque sua avó é mãe da sua mãe ou ela é mãe do seu pai. Olha, ele conhece mesmo. Então, aí quer dizer, convence a criança, a gente tem um papo, as crianças vão ali, tem crianças hoje que já não são mais crianças, que até hoje vão lá para dar um abraço para o Papai Noel. É engraçado que a gente vê umas moças bonitas abraçando a gente, acha que o Papai Noel é safadinho. Mas, na verdade, não. Aquela ali foi uma aluna. Foi? Foi uma pessoa que eu fiz na casa dele, o Josomar. Eu fiz muito tempo na casa dele. Andei, e até hoje eu faço. Só que eu falo que eu sou um Papai Noel sem gordura, sem colesterol. É o Papai Noel light. Light. Exatamente, high-tech também. Por que você acredita que o teatro é uma terapia completa? Porque, veja bem, eu acho assim que expressar todo mundo tem a necessidade. O teatro não é que você vai fingir. O teatro você finge, claro, você pode até estar fingindo por aquele momento, mas você precisa ter essa energia do fingimento para que aquele fingimento seja uma coisa convincente, se torne uma verdade. E tem dentro, para quem não sabe, tem um psicodrama. O psicodrama é umas formas que a psicologia tem para resolver pequenos problemas que a pessoa tem através da arte teatral. E o teatro ajuda a pessoa a ser menos tímida. Se fosse mais ou menos 15 anos atrás, eu estivesse aqui fazendo, eu não estava tão à vontade. E o teatro ele ajuda para você se expressar, você representar, ou talvez falar alguma coisa, um pensamento que você tenha, alguma coisa assim. Então, eu acredito que o teatro devia estar dentro das grades curriculares das escolas, né? Porque, claro, na cidade tem grupos de teatro, mas às vezes ele comporta pouca gente, porque é o limite que ele tem para fazer aquilo. Mas é uma grande arte, eu acho que tem uma terapia
por trás dessa questão. E é interessantíssimo isso daí. E a música? Como é que a música chegou na sua vida? A música é... Peraí. Então você vai falar isso depois do intervalo. Eu vou para um rápido intervalo agora, enquanto ele raciocina aqui e formula a resposta. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Eu volto já, não saia daí. E aí, de volta com o nosso Papo Livre. Obrigado pelo carinho de estar acompanhando a nossa programação, não só o Papo Livre, como os demais programas que nós temos aqui na nossa grade, que vai melhorar a partir de agora cada vez mais, né? Nós estamos com um jornal, enfim. Fique ligadinho aí que as novidades vão acontecendo e você vai ficar cada vez mais próximo da gente com a nossa programação. Eu estou recebendo aqui o Cláudio de Lima, ele que é professor de línguas, né? Ele é professor de francês, espanhol e árabe. Nós vamos falar sobre isso também. E antes de ir para o intervalo, eu perguntava para ele como é que a música apareceu na vida dele e o que ele curte de música. E ele vai responder agora. Ok. Bom, eu sou filho de um cearense, dançarino, cantador, um homem extremamente musical. E ele trouxe uma influência, só que meu pai ele foi um homem assim que escutou muito o programa do Zé Béttio, essas coisas de Luiz Gonzaga, e ele gostava muito de dançar. E quando eu era criança, a gente ia dar uma volta no bairro lá de Ipiranga e ele passava em frente a umas lojas que eles tinham aqueles aparelhos de som, aquelas vitolas antigas, e ficava rolando o som. E eu, desde criança, eu já tinha um ritmo, eu já nasci com um ritmo. Eu sou mais um músico de ouvido do que de partitura. Do que partitura. Não sei ler partitura, nem sei se dá para ler partitura, mas dizem que dá. Para quem sabe árabe deve saber, né? Teria que aprender isso daí. E na verdade é assim, a música entrou, eu fui começar com música, na verdade foi aqui em Indaiatuba mesmo. Eu conheci uma pessoa da qual eu fui casado, né? Com a Kênia de Angeli, né? E ela era uma violinista conceituadíssima aqui da cidade, né? E acabei conhecendo ela e foi quando eu entrei com música, executando a música, né? Mas eu jamais pensava fazer isso, porque como uma pessoa que não lê, mas eu tenho ouvido musical. Aí o que aconteceu? Eu sempre gostei de percussão. Cantar não era meu forte, eu não tinha essa ideia de cantar. Então eu comecei a trabalhar com percussões. Qual que eram as minhas percussões? Era tampa de desodorante, umas coisas que não tem nada a ver com música, tipo fazer sons com a boca, de vento, sons de pássaro, aquela coisa toda. Mas eu curtia muito em São Paulo, eu gostava muito de música latino-americana. O pessoal que tocava na rua, e eu por ter ouvido, eu comprava uma flauta, eu me infiltrava no meio daqueles grupos lá para tocar. Eu conhecia várias músicas da América Latina, tipo Guantanameira, Eu Mauaquenho, que é conhecido mais como Carnavalito, e eu estava sempre ali e sempre naquela coisa de executar aquilo que eu ouvia, porque se eu ouço um som, eu consigo, interiormente ele é registrado lá, e eu consigo reproduzir esse som. E depois aqui em Indaiatuba, justamente com a Kênia, nós tivemos um grupo que chamava OP6, nós tocamos por toda a cidade, fomos tocar até na Portuguesa de Desporto para mais de 20 mil pessoas. Puxa vida! Né? Aí conheci o Nau que me fez cantar. Eu morria de vergonha de cantar, ele falou, não, canta comigo. E tivemos um grupo aqui, inclusive o grupo é o Clavícula de Sol, muita gente lembra. A gente tocou no bar aqui na Kennedy também, que foi o Bar Rio, tocamos por vários anos lá. E participamos de festivais aqui em São Paulo, tivemos para outras regiões, tivemos até no Paraná. No Paraná eu tive com o Daniel Conte, tive um grupo com ele, porque o Daniel foi o duo Camal, o 019, com uma banda, assim, um grupo sensacional que ele teve aqui, hoje está em São Paulo. E eu, assim, a minha música, ela veio e ficou. Né? Eu canto música do Paquistão, eu canto música árabe, eu canto música espanhola, eu canto música iugoslava também. Caraca! E assim, mas eu sempre pego essas coisas de ouvido e hoje é fácil, você ouve uma música, depois você pega lá o idioma que você não conhece, você transcreve aquilo que você entendeu, depois você procura a letra correta e só vai trabalhando aquela coisa de idiomas. E eu gosto de música estranha, a música para mim tem que ser estranha, senão aí ela não é legal, você tem que ser uma coisa diferente. Embora hoje tenha uma globalização das músicas, enfim, mas tem um projeto também que eu estou tentando trabalhar que é o Playing for Change. É um que foi feita uma música do Stand By Me. Sim. E vários músicos, né? Eles trabalham e eles querem pessoas que não são músicos conhecidos. E só a pessoa mais conhecida que é padrinho desse projeto é o Bon Jovi.
Puxa. Eles andam pelo mundo, eles estiveram até em Campinas no ano retrasado, agora parece que eles vão estar de novo em julho, lá no Chapadão, lá vão estar Uma pedreira. com uma música, eles sempre pegam uma música clássica, que todo mundo conhece, e para trabalhar cada um coloca a sua parte, e isso corre via global, né, porque vai pela internet. Então, minha música ela veio e ficou. Eu abracei essa causa aí, eu gosto muito, acho que eu tenho uma frase que é bonita que fala assim: valeu a pena Deus ter feito o universo por causa do amor e da música. Legal. A música também cura, né? Tem Também tem isso. né? Tem música que tem. E os idiomas? Como é que você começou com... Você começou com francês? Comecei com francês lá em São Paulo, porque era um aluno do colégio lá do bairro lá. E, na verdade, eu não gostei do francês, eu gostei da professora. Da professora. Da professora de francês. Eu tinha uns 14 anos, ela tinha uns 30 anos. Era linda, assim, eu levava sempre maçã para ela. Eu acho que eu deve ter montado uma quitanda com essa história toda aí. Toda vez ela ganhava maçã. Eu era apaixonadíssimo por ela e eu era o melhor aluno de francês. Cheguei a ganhar uma bolsa da Aliança Francesa por uns 2 anos. E, inclusive, até tem uma história meio triste, se tiver um fundo musical é para chorar, né? Tudo bem? Que eu fiquei apaixonado por essa professora e eu fui no casamento dela, mas eu chorava como se fosse a mãe da noiva. E, engraçado, uma semana antes do meu pai falecer, nós conversamos toda a conversa que nós não conversamos no tempo de separação, que foi dos 19 até a minha idade atual agora. Aí conversamos na última semana de vida dele, ele perguntou por que eu chorava tanto. Naquele casamento. Daquele casamento lá. Eu falei, na verdade, se eu quer saber mesmo, eu era apaixonado por aquela professora. Eu amava ela, assim, era uma coisa de paixão mesmo. E aí ele falou assim, filho, mas quem ama, corre o risco de não ser amado. E ele chorou junto comigo. Foi uma coisa bonita, assim, marcou legal. muito minha vida. E o engraçado de tudo isso, que é engraçado, né? Mas meu pai, ele faleceu no Dia dos Pais. Olha isso. A minha vida não é trágica, né? Você fala, perdeu a mãe com 1 ano, depois o pai morre no dia... Não, isso é coisa normal da vida. Eu acho que a vida tem um prazo de validade. C'est la vie. C'est la vie. Francês, é isso mesmo. Esse foi o francês. E depois, no colégio, eu conheci um argentino, amigão, tal, e eu brigava muito com ele, porque ele falava uma coisa e eu entendia a outra, né? Não é que entendia a outra, é que tem as diferenças do espanhol, porque o espanhol tem os falsos cognatos, né? Um dia eu cheguei assim para ele falou assim, por favor, me dê uma goma. Eu peguei, dei uma caixinha com minhas chicletes, né? De goma de mascar. Não é isso. É para borrar. Eu falei, as meninas aí, rapaz, não estou falando bobagem. Não, borrar é o que se escreve. Pagaram o que se escreve. Então, o que acontece? Aí depois eu fui entender que... E outra coisa que eu digo para as pessoas, eu vou falar isso muito sério, não falem portunhol. É o maior crime, é uma cultura grande, porque se você pegar aqui do Uruguai até o México, depois você pega lá a Espanha, porque hoje tem mais ou menos uns 390 milhões de pessoas que falam espanhol. Inclusive, tem muita gente da Europa que está vindo para a Copa achando que no Brasil se fala espanhol. E o pessoal e fala, por que o brasileiro fala inglês com nós que falamos espanhol? E é um idioma importantíssimo, né? E eu acho uma coisa muito louca essa história realmente, né? Nós somos o único país na América que fala português. Exatamente. Que é uma língua dificílima, embora digam que não, mas é. Eu acho que você depois vai dizer para mim o que você acha. Sim. E por que você escreve a mesma palavra de formas diferentes, com significados diferentes, ou tem a mesma palavra com significados diferentes, e o sujeito, quando vai tentar aprender, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Verdade. E a articulação do português é complicada. E uma coisa que eu acho interessante também é que, não sei se você lembra, o Sarney, quando era presidente, ele foi fazer um discurso, ele fez em portunhol. Rapaz, foi a coisa mais vexatória que eu vi na minha vida. E desde então eu decidi que eu não falo, eu já fui visitar alguns países da América Latina, eu falo português sem gíria e devagar. Com certeza. Porque aí fica mais fácil da pessoa entender. E a pessoa, quando percebe isso também, ela se esforça para falar a língua dela. Eu acho que sem gíria e devagar, a gente consegue estabelecer um diálogo. Porque as pessoas falam assim, mas ele fala muito rápido. Não é que ele fala muito rápido, ele fala do modo natural, porque ele já tem domínio daquilo. Porque existe uma diferença entre você ter o controle você controla.
Agora, o domínio você já tem todo um histórico ali, né? E eu vou dizer 5 palavrinhas que são super fáceis no espanhol. Por exemplo, Coca-Cola em espanhol não é Coca-Cola, é gaseosa. Como é que é? Gaseosa. Gaseosa. Por que se chama gaseosa? Porque tiene gas, Sim. né? Caderno, quaderno. Caneta é bolígrafo. Por que bolígrafo? Empresta sua caneta. Ó, aqui na ponta da caneta tem uma bolinha, bole de bolinha, grafo de grafia. Bolinha escreve. Bolígrafo. Outra coisa que o pessoal fala também de forma errada, por exemplo, tem uma palavra em espanhol que isso se passou comigo numa situação, eu fui no lugar comprar Durex, e Durex, na verdade, era preservativo. Então, é fita adesiva. Né? Então, tem umas coisinhas assim. Então, o espanhol é necessário se conhecer, não falar o portunhol, que eu falo que isso é violação contra uma cultura. Toma cuidado, estuda um pouquinho. É gostoso o espanhol, ele tem músicas bonitas, tem bastante coisa que te envolve dentro do espanhol. Alejandro Sanz, essas coisas, Shakira mesmo, né, que eu gosto, essa coisa toda. Então, o espanhol, inclusive, vai ser utilizado agora por causa dos turistas que estão aqui, que eles acham que o brasileiro só fala espanhol. Só fala, né? E o espanhol é um idioma, assim, sensacional. E o árabe? O árabe assim, eu morava em São Paulo, eu tinha uns amigos lá, que era o Youssef, tinha o Ahmad, a gente estava sempre brincando ali, né, junto, e eu aprendi algumas palavras, tipo ahlan, que é o oi, tasharraf, muito prazer, e eu jamais pensava em me envolver com o árabe. Aí eu tinha contato com músicas, essa série de coisas, assim, que adoro a música árabe, ela é fantástica, assim, ritmos de percussão, de voz, aquela coisa toda, que tem uma influência dentro do espanhol também, porque também foi colonizado. Foi colonizado, teve 700 anos na Espanha, né? Aí, o que aconteceu? Eu vi, nós estando aqui em Indaiatuba, uma pessoa me procurou e falou assim, quem que ensina árabe aqui? Eu falei, alguém que é desse lugar. Aí eu encontrei uma pessoa que estava morando aqui, eu falei com essa pessoa, ela falou assim, não, por que você não dá aula para a mocinha? Eu falei, mas como dá aula? Eu não dei aula para você, umas aulas, sim, você fez comigo, dá aula para a mocinha, não quer ir para o Egito? Dá aula para a mocinha. Aí eu peguei e comecei, claro que o problema, não é problema, é o caso do árabe, a questão da escrita. O árabe, ele escreve da direita para a esquerda. Por que que ele faz isso? Porque no Antigo Egito, no Oriente Médio, se você escrevesse da esquerda para a direita, daria sombra. Então, o que ele pegou e fez? Ele começou a escrever da direita para a esquerda para não ter sombra. Não ter sombra. E nós escrevemos da esquerda para a direita porque assim dá tempo da tinta secar. É por causa disso? Realmente é por causa disso. Então, o árabe é um idioma, não precisa pegar asma, né? Porque tem umas palavras que se falar no árabe, ahlam, ahmad, Sabahanui, Sabahunhain, Masalirhir, né? Inshallah, Masalama. Então, e eu tenho essa facilidade para idiomas, né? Eu gosto muito, eu acho que o português é difícil. Português é uma língua... É a mais difícil que tem. É a mais difícil que tem. Cláudio, obrigado por ter vindo. Nosso programa está chegando no final. Fica o convite aqui para você voltar a hora que você quiser, a casa é sua. Eu que agradeço. E obrigado mais uma vez. Muito bem. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência e, claro, a sua paciência, porque nosso programa está aqui todo dia e você, muitas vezes, pode participar ou não. Basta você mandar um e-mail para a gente, está aí aparecendo no gerador de caracteres, aí, o nosso glorioso GC, como entrar em contato conosco. Dê sua sugestão, faça sua crítica ou também nos assista pela internet www.tvindaiá.com.br. Nossos programas estão lá. Depois que eles vão ao ar, a gente sobe para a internet e você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Obrigado mais uma vez, fique com Deus, muita paz e até o nosso próximo encontro.